paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da terra restaurada, esses 6 dias da recriação. Estamos no 6º dia, estamos falando desse 6º dia tão cheio de atividades. É o dia que Deus mais fez, mais trabalhou, o dia que Deus fez o homem, certo? E depois de Deus ter feito o homem, Ele preparou um lugar especial para o homem. Então nós vamos ligar agora os textos de Gênesis, capítulo 1, certo? Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Gênesis, capítulo 1, verso de número 26, diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Nós falamos desse domínio no vídeo passado, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a face da terra. Bom, então aqui Deus diz, no capítulo 2, no verso 7, Deus mostra como fez. Então a sequência dos fatos é Gênesis 1:26, pulando para Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós entendemos que o capítulo 1 e o capítulo 2 eles se complementam, e depois de Gênesis 1:26, se fosse falar cronologicamente, nós pularíamos para o relato do capítulo 2, que é complemento do capítulo 1. No 2:7, Deus formando esse homem, nós explicamos como Deus formou, e seguimos agora com o versículo de número 8. O versículo de número 8 de Gênesis 2, nós estamos estudando lá em Gênesis capítulo 1:26, nós vamos parar lá para vir na sequência dessa sexta-feira. E depois que Deus criou o homem, Ele vai fazer o jardim do Éden, certo? Então a próxima obra de Deus, a próxima criação de Deus é o jardim. Depois de ter feito Adão, Ele faz o jardim. Então o versículo 8 está dizendo assim, vamos ler o 8 e o 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Então essa é a sequência. Deus faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí depois Deus ele vai criar o jardim. Então nós vamos falar do jardim hoje, Gênesis 2, do 8 e 9, certo? Então esse texto que nós acabamos de ler agora, ele começa dizendo: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então veja que ele está falando no Éden. Então algumas pessoas dizem assim, o jardim não chamava Éden, mas a região chamava-se Éden, ou seja, o jardim foi plantado na região chamada Éden. Mas aí se nós formos lá para Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, nós vamos ver Deus falando assim, ó: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então a região era chamada Éden, mas o jardim também é chamado jardim do Éden. É no Éden e é jardim do Éden. E em Gênesis 3:23 vai confirmar essa verdade, dizendo assim: o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então veja que esses textos eles vão dizer para nós que o lugar, a região é chamada de Éden, e o jardim também recebeu esse nome de Éden. E Éden é uma palavra, que significa delícias, prazeres, lugar de delícias, lugar de prazeres, Então esse é o sentido da palavra Éden,
delícia, prazeres, satisfação, certo? Então, implantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, Deus lançou sementes na terra e as fez crescer, certo? Porque plantou o Senhor Deus um jardim, ou seja, o jardim é Deus lançando sementes na terra e as fazendo crescer. E onde Deus lançou essas sementes na terra e as fez crescer? No Éden, para criar, para fazer o jardim que seria chamado de Éden também. Então veja que ao criar o homem, Deus faz esse trabalho de plantar. O próprio Deus está plantando um jardim, está lançando sementes na terra e as fazendo crescer. Então um jardim, está dizendo que é um jardim, se a gente for ler o sentido da palavra Éden, quer dizer jardim das delícias, jardim dos prazeres, jardim da satisfação, certo? Então o jardim era composto de plantas, de flores e de árvores. Plantas, flores, árvores, com paisagismo arquitetônico. Porque você já viu algum jardim feito, elaborado de uma maneira arquitetônica, ser feio? Não, o próprio Deus é o arquiteto de toda a criação, e o próprio Deus está sendo o arquiteto que está organizando plantas, flores, árvores, cores, caminhos, tudo isso que nós sabemos que existe no jardim e muito mais. O que nós podemos entender que era um jardim de delícias, era um lugar de delícias, era um lugar onde havia paisagismo arquitetônico, um lugar harmônico, um lugar perfeito, com tonalidades certas, maravilhoso. Era um jardim que podia ser chamado jardim de muitas delícias, certo? Então, esse jardim que Deus plantou, no Éden, e se chama Éden também, e Deus fez isso com maior atenção, plantou o jardim. Deus mandou que a terra produzisse, certo? Árvores, plantas, flores. Mas quando vai falar do jardim, está dizendo que o Senhor Deus é quem é o jardineiro, é quem é o plantador das sementes. O próprio Deus, Ele não deixou somente a terra fazer esse trabalho, Ele não deu poder à terra nesse caso, Ele o fez, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, obra direta, exclusiva de Deus. E esse jardim está falando da banda do Oriente. Então o Senhor Deus plantou um jardim no Éden da banda do Oriente, entre os 4 rios, um rio que gera 4 cabeças, Nós falamos desses 4 rios do Éden, certo? No segundo dia, nós gravamos um vídeo falando a respeito desses rios, e esses rios se encontram aqui em Gênesis 2, do 10 ao 14, mostrando, gente, que já que ele era regado, o sistema de irrigação do Éden era 4 rios, era um rio que se dividia em 4 cabeças. Ou seja, isso está dizendo para nós que esse lugar, esse jardim, não é um jardim pequeno, não é um jardim médio, mas é um jardim gigantesco, é um jardim enorme, porque 4 rios, diz aqui o texto, de Gênesis capítulo 2, do verso 10 em diante, E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, em 4 cabeças. E aí Moisés vai falar o nome de cada um dos rios, vai falar especificações desses rios. Vale a pena você voltar e acompanhar o vídeo que eu gravei
no segundo dia da recriação, falando especificamente desses 4 rios do Éden. Aqui eu quero dizer apenas, usando a referência desses 4 rios, que esse jardim era um lugar gigantesco, enorme, dá-se assim a entender. Além de ser um lugar prazeroso, um lugar onde Deus, com a sua sabedoria, com a sua graça, Ele preparou a paisagem, era um lugar enorme, gigantesco, cheio de flores, de plantas e de árvores, um lugar realmente delicioso, Éden, o lugar das delícias. Mas há muitas especulações a respeito de onde era esse Éden. Os seres humanos, os homens, eles têm falado que o Éden esteve em muitos lugares. Alguns, e a maioria, dizem que ficava esse Éden nas proximidades do Iraque. Mas outros até já disseram que era no Amazonas. E assim nos Estados Unidos não para. As especulações não param a respeito de onde era. Alguns dizem que agora está no céu e que era no céu também. Tudo especulação, nós não sabemos, não podemos cravar absolutamente nada em uma coisa que não há relatos. Então não há relatos, não há registros dele em lugar algum. Não tem, a verdade é essa, que ninguém achou. Também, por que ninguém achou? A topografia da terra foi alterada nos dias de Noé, pelo dilúvio de Noé. Então, por isso, seria impossível achar esse lugar, visto que quando Adão pecou, Deus levou para si uma parte desse jardim, as árvores, certamente a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus baniu o homem do jardim. Pode ser que esse jardim tenha sido destruído ali, e pode ser que esse jardim ele desapareceu completamente porque a terra mudou, né, com o dilúvio de Noé. Então é impossível achar. Então nós vamos ficar aqui, com Deuteronômio. Vou abrir para você e para nós, capítulo 29, verso 29, que diz assim, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. As coisas que estão encobertas, como é o caso da localização do Éden, está dizendo que são para o Senhor nosso Deus. Porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre. Ou seja, nós só podemos falar das coisas que são reveladas. Essas coisas aqui que eu estou falando para vocês são coisas reveladas, são coisas que os textos estão nos indicando, nos mostrando, mas a localização, nós entramos em Deuteronômio, assim como tantos outros assuntos da Bíblia, nós vamos ter que recorrer para Deuteronômio 29, porque são coisas encobertas, certo? O fato é que era um lugar esplêndido, tremendo, maravilhoso, um lugar de delícias, e diz aqui que o próprio Deus que criou, que fez toda a arquitetura, o paisagismo desse jardim. E o que Deus fez? Olha só, depois ali o homem tinha formado. Então agora Deus, ele forma o homem, e depois de formar o homem, ele faz o jardim. O jardim é para o homem, e pôs ali o homem que tinha formado. Então esse pôs, ele tem o sentido de trazer, de conduzir, de colocar o homem ali. É o próprio Deus trazendo Adão consigo, andando com Adão, instruindo Adão o lugar onde ele viveria, onde ele seria o responsável por toda a terra. O Éden é como se seria a capital do mundo original. O Éden, Deus fez esse jardim com a intenção do Éden ser a capital da colônia, a terra, ser a capital da terra, e através do Éden exercer o domínio que Deus havia dado a Adão. Então Deus, ele traz, ele conduz, ele vem junto,
ele está junto conduzindo o rei da terra. O rei está trazendo o rei da terra para o lugar da sua habitação, para a capital do mundo original, do mundo desse estado recriado, certo? Então, ele fez o jardim para o homem, foi um presente. Ou seja, a terra já era maravilhosa. Durante esses 6 dias, Deus estava fazendo a terra com condições maravilhosas para Adão viver. Mas Deus, ele dá um presente especial, uma dádiva, um acréscimo a tudo que Deus já havia feito. Ele faz um lugar especial, um lugar simétrico, um lugar lindo, e fez esse lugar para o homem. Então o jardim é para o homem, foi presente para o homem, para que através do jardim ele pudesse governar e estabelecer seu domínio sobre toda a terra. Então ele traz, o próprio Deus é quem está trazendo. Isso fala, esse pois aqui, ele fala muita coisa, porque ele fala que e pôs ali o homem que tinha formado. É o que Deus vai fazer conosco. Deus vai nos levar, nos conduzir, nos colocar no novo céu, na nova terra, na salvação, no Éden que foi preparado pelo Senhor Jesus. Então há uma simbologia muito forte aqui nesse pois. E pôs ali o homem que tinha formado. E olha só, o texto continua assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra. Ou seja, veja que mais uma vez destroçando, destruindo, quebrando qualquer teoria de evolução. E o Senhor Deus fez brotar da terra. Ou seja, o Senhor fez brotar todas essas sementes de maneira imediata através do seu poder. Então Deus dá um presente e coloca condições especiais, condições maravilhosas. E o Senhor Deus fez brotar da terra, falando dessas condições especiais para o homem viver nesse lugar que é especial, nesse lugar que está sendo construído e edificado de uma maneira maravilhosa para ser colocado o homem que Deus tinha formado. Então o Senhor Deus fez brotar da terra. O que Ele fez brotar da terra? Toda árvore agradável à vista. Olha, toda árvore agradável à vista, falando da paisagem. Já pensou a maravilha que seria esse jardim? Por mais que hoje os homens são capazes, arquitetos são capazes de elaborar paisagens extraordinárias, mas olha o que está falando aqui: toda árvore agradável à vista. O Senhor é o arquiteto dos arquitetos. Essa paisagem fala dessas árvores que são agradáveis à vista, as cores, os frutos, as folhas, os troncos, a formação, a simetria dessas árvores. Toda árvore Deus fez brotar, toda árvore agradável à vista, certo? 2, e boa para alimento. Ou seja, Deus colocou suprimento nesse jardim para o homem ser suprido de todas as suas necessidades, e boa para alimentar, agradável à vista e boa para comer, para se alimentar. Agora você imaginou que essas árvores, os nutrientes, as vitaminas, o que havia de bom, porque se é boa para alimento, a Bíblia está falando que era boa para alimento. Imagina o que não havia, nessas árvores para manter Adão em saúde plena e absoluta. E aí diz aqui que Deus fez brotar a árvore da vida. Deus, além de ter feito árvores agradáveis à vista, árvores para comer, para alimento, Deus fez brotar, certo? O Senhor Deus fez brotar, então está se referindo também à árvore da vida. Ela brotou no jardim do Éden. Agora, isso quer dizer que não que Deus estivesse criando essa árvore agora aqui. Essa árvore já existia. Possivelmente tenha sido uma das primeiras
criações de Deus, a árvore da vida, porque a árvore da vida está falando da árvore da eternidade, está falando de uma árvore que tem o poder da eternidade. Deus fez brotar ali, assim como no novo céu e na nova terra haverá várias árvores da vida espalhadas às margens do rio da vida, e as nações vão comer das folhas, e os justos e os remidos vão comer dos frutos. Então Deus fez brotar essa árvore da vida, né? Essa árvore no jardim, e ela dá a localização. Moisés, pelo Espírito Santo, deu a localização dessa árvore no meio do jardim. A árvore foi plantada no meio do jardim, foi colocada no meio do jardim. Ela brotou ali, como se houvesse uma praça, como se esse lugar fosse a capital do mundo, e houvesse uma praça que fosse a capital do Éden, e no meio dessa praça era o centro de tudo. Havia a árvore da vida, certo? Estava no meio do jardim. O Deus fez questão de medir, fazer as medidas e colocar a árvore justamente bem no meio do jardim, a árvore da vida. E 4, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, brotou também, além de ter brotado a árvore da vida, brotou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e possivelmente essa árvore estivesse perto, estivesse ao lado da árvore da vida. Essa árvore também era muito importante, então ela deveria estar na praça central desse jardim, e deveria ser 2 caminhos, um caminho que conduzia, uma estradinha que conduzisse à árvore da vida, e outro caminho que conduzisse à árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós podemos conjecturar e pensar que o caminho da direita era o caminho da árvore da vida, e o caminho da esquerda era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então olha só o que Deus estava colocando nesse jardim: a árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, no centro do jardim havia as 2 árvores que iriam decidir o futuro de toda a humanidade: a árvore da vida, que Deus fez questão de colocá-la ali e de falar a localização dela, dando ênfase a isso, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.